Oi pessoal, aqui é o Lucas e a gente vai continuar as nossas aulas. Hoje, capítulo 8, sobre o planeta azul. A gente vai falar das águas continentais, das águas oceânicas, o que diferencia uma da outra. Claro, uma está no continente, outra está nos oceanos, mas existem outras características que a gente precisa entender. Tudo bem? Então vamos lá. As águas oceânicas, a gente vai dividir ela em dois tipos, os oceanos e os mares. Os oceanos são de gigantescos volumes de água salgada, a gente vai ter 5 grandes oceanos, que a gente já vai ver, e os mares são regiões ou partes dos oceanos que se encontram próximo aos continentes. Os mares a gente tem de 3 tipos, os mares abertos, que são aqueles ligados diretamente com os oceanos, por exemplo, o Mar do Caribe, que está ligado com o Oceano Atlântico, aqui em cima, né? Os mares interiores, que se encontram no interior dos continentes, ou seja, o Mar Mediterrâneo é um exemplo, tá vendo? Tem a Europa, a África e a Ásia. Aqui o Mar Mediterrâneo está entre esses 3 continentes. E os mares fechados, né, que tem passagens muito restritas com os oceanos. A exemplo aqui do Mar Negro e do Mar Cáspio, que fica lá na Europa. Eles são completamente fechados, eles não têm contato com os oceanos maiores, sim com pequenas faixas de conexão que a gente chama de estreitos. Aqui a gente tem um mapão dos oceanos e dos mares. Então a gente tem 5 grandes oceanos. O Oceano Pacífico, né, e ele está aqui do outro lado também. O Oceano Atlântico, toda essa área aqui do norte ao sul. Aqui embaixo a gente tem o Oceano Antártico, próximo à Antártica. Aqui, próximo à Índia, na costa da África, Ásia e Austrália, a gente vai ter o Oceano Índico. E aqui em cima, o Oceano Ártico. Então são 5, Pacífico, Atlântico, Antártico, Ártico e Índico, tá? E aí a gente tem os mares, a gente tem vários mares ao redor do mundo. O Mar do Caribe, aqui a gente tem o Mar de Bering, que separa a América do Norte com a Ásia, com a Rússia no caso. Aqui em cima, no Canadá, o Mar de Belfort, né? O Mar do Labrador, desse lado Atlântico do Canadá. O Mar da Groenlândia, próximo à Groenlândia. Aqui entre a Inglaterra e os países nórdicos, a gente tem o Mar do Norte. Aqui o Mar Báltico, né, na Península Escandinava. Aqui o Mar Mediterrâneo, que a gente já viu. Entre a África e o Oriente Médio, o Mar Vermelho. O Mar Arábico, aqui na Península Arábica. O Mar Negro, o Mar Cáspio, que a gente já viu. Tem um outro pequenininho aqui, que é o Mar Cáspio. Um aqui em cima, próximo ao Oceano Ártico, que é o Mar de Barents, né? E aqui do outro lado a gente tem outros mares, né? O Mar da Tasmânia, Mar de Coral, o Mar de Java, na Indonésia, o Mar de Celebes, o Mar das Filipinas, na Filipina, o Mar da China, na costa da China, o Mar do Japão, na costa do Japão, o Mar de Okhotsk, né, na Rússia, e o Mar de Bering, que a gente já falou. Então a gente tem os 5 grandes oceanos e uma infinidade de mares ao redor do mundo. Ah, tem um aqui, tá vendo que tá vermelhinho aqui, Aqui é Israel, e aqui é o Oriente Médio, e entre o Israel e a Síria, aqui embaixo, a gente vai ter o Mar Morto, né, entre Israel e o resto do Oriente Médio. A gente também vai falar do movimento das águas dos mares, dos oceanos. Ele se movimenta através das ondas, e as ondas são formadas através do vento, então o vento sopra as águas formando as ondas. A gente também vai falar das marés, né? As marés é um outro tipo de movimento, né, dos oceanos, e ela tem influência dos astros, do Sol, da Lua. Quando a Lua está muito próxima da Terra, por exemplo, que a gente chama de lua cheia, a gente vai ter uma maré alta, né? A gente tem esses dois tipos, maré alta e maré baixa. Ele sofre a atração dos astros. Então, quando a Lua, quando o Sol está muito próximo da Terra, a gente tem maré alta. Quando a Lua, quando o Sol está muito distante da Terra, a gente vai ter maré baixa. É como se a Lua estivesse empurrando essa água mais para a superfície. A gente tem essa fotinha aqui, aqui em cima a maré alta e aqui embaixo a maré baixa. É o mesmo lugar, mas aqui já consegue, tem pessoas andando onde antes tinha água. Maré alta, maré baixa. Tudo bem? E a gente também tem as correntes marítimas. As correntes marítimas, elas estão, né, ao redor dos continentes. A gente tem 2 tipos de correntes marítimas. As correntes quentes, com águas quentes, e as correntes frias, com águas frias. A gente também vai falar da exploração econômica dos oceanos, né? Então, assim como a gente explora, por exemplo, a madeira das florestas, os oceanos também vão ser explorados economicamente. Eles são explorados através dos portos, né, que a gente vai transportar as mercadorias, através do transporte, pode ser transporte de carga, transporte de passageiro, com os transatlânticos,
Aqui em cima tem as plataformas petrolíferas, né, de exploração de petróleo em alto mar. Aqui também a gente vai ter a pesca, né, em alto mar, utilizada. E a aquicultura. A aquicultura é quando a gente cria peixes dentro do mar, mas a gente não precisa pescar, porque eles são criados nessas fazendas de peixes que se chamam, né? E a gente tem um outro problema, que é a questão do lixo nos oceanos, né? Então, os oceanos também sofrem impacto ambiental através do lançamento de esgoto, do lançamento de lixo, do lançamento principalmente de plástico nos oceanos. Existe muito plástico nos oceanos, garrafa PET, sacola plástica. Isso acaba impactando ambientalmente toda a fauna e toda a flora dos oceanos. Sim, existe uma fauna, existem vários animais nos oceanos, também existe uma fauna, né? Várias plantas, várias espécies vegetais dentro dos oceanos. A gente vai falar também do ciclo da água. O ciclo da água, acho que vocês já estão mais familiarizados, mas é todo o ciclo que a água, né, passa para se transformar e para se renovar. Então, vai existir a chuva, uma precipitação, essa precipitação vai infiltrar no solo, né? Essa infiltração no solo vai chegar nos rios, nos lagos, nos oceanos, essa água vai evaporar por causa do calor, vai condensar e vai virar chuva novamente. A mesma coisa com as plantas transpiram, né? É evapotranspiração. Então, essa transpiração da água vai condensar, vai virar chuva, que vai infiltrar, que vai evaporar, que vai condensar. Então, é um ciclo sem fim de renovação dessa fonte, né, renovável que a gente tem, que é a água. A gente vai falar agora das águas continentais. A gente vai falar dos rios, dos lagos, das lagoas e das bacias hidrográficas, né? A gente tem a diferença de rios com algumas características. Sazonalidade. Sazonalidade quer dizer se a água corre o ano todo ou se a água seca, né, do rio em parte do ano. Então a gente tem rios perenes, em que a água corre o ano todo, rios intermitentes, em que a água seca em determinada época do ano. Exemplo do Nordeste, os rios são intermitentes. Rios perenizados, que eram rios intermitentes, mas foram transformados, foram modificados pela ação humana e aí viraram perenes. E rios efêmeros, né, que surgem às vezes, principalmente quando chove muito, né, acaba formando uma queda d'água, um canal d'água. A gente também tem a diferença dos regimes, ou seja, da água que abastece esses rios. Elas podem vir por meio pluvial, ou seja, por meio da chuva. Elas podem vir por meio nival, ou seja, derretimento da neve. Por meio glacial, derretimento das geleiras. E às vezes é misto, às vezes é várias vezes, né? Vários regimes, pode ser pluvial, associado com nival, associado com glacial. O regime, por exemplo, do Rio Amazonas é um regime nival, né? Descongelamento da neve que está nas cadeias dos Andes, ali nas cadeias de montanhas aqui na América do Sul. A água derrete e vai, né, formando os afluentes do Rio Amazonas. A gente também vai falar dos tipos de rios por relevo. Existem rios de planalto, ou seja, de áreas mais altas e que tem várias quedas d'água, várias cachoeiras. E também existem os rios de planície, que não tem quedas d'água, são rios mais planos. Aqui a gente tem, né, algumas características da bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica é uma formação que reúne vários rios e que reúne várias características. A gente tem, por exemplo, a nascente na parte mais alta, os rios sempre nascem na parte mais alta. O leito do rio, que é por onde ele corre. A gente tem os afluentes, ou seja, rios, né, que vão juntar com esse rio principal. A foz, que é onde o rio deságua. E o meandro é quando ele faz essa curvinha aqui, ó, tá vendo? Isso é um meandro. A gente tem outra característica também das bacias hidrográficas, que é o divisor de águas. O divisor de águas é a parte mais alta do relevo que separa as duas bacias. Então a gente tem aqui, ó, um rio principal, um rio afluente. Entre esses dois rios a gente tem um divisor de águas, que é a área mais alta, que vai dividir literalmente essas águas. Lembrando que os rios sempre nascem na área mais alta e sempre vão para a área mais baixa. A gente também vai falar de lagos e lagunas, ou lagos e lagoas, né? Os lagos são grandes volumes de água concentrados no interior dos continentes. A exemplo do Lago Vitória, o Lago Vitória que fica na África. O Lago Vitória é um dos lagos que tem as nascentes do Rio Nilo, por exemplo, né? Fica ali no meião da África e o Rio Nilo vai subir, não subir o relevo, mas subir o continente africano, né? E uma das nascentes do Rio Nilo está no Lago Vitória. E a gente tem as lagunas ou lagoas, que são reservatórios de água salgada, localizadas nas regiões litorâneas. A exemplo, a gente tem a Lagoa dos Patos, aqui no Rio Grande do Sul, ó, aqui é o Rio Grande do Sul, a Lagoa dos Patos está aqui e aqui já é o oceano. Então são áreas localizadas nas regiões litorâneas de águas, principalmente salgadas ou salubres, né? Um pouco de água doce com um pouco de água salgada.
A gente vai falar aqui das bacias hidrográficas que existem no Brasil, né? Então existem todas essas bacias hidrográficas. A bacia do Rio Amazonas, né, que é essa maior aqui na região norte, a bacia do Amapá, né, aqui em cima, amarelinha, a bacia do Nordeste, que está no Nordeste, a bacia do São Francisco, que é essa azulzinha aqui, ó, o São Francisco nasce em Minas e vai desaguar lá no Nordeste, a bacia do Leste, que é essa bacia, né, rosinha mais escura, a bacia do Sudeste, aqui embaixo, que vai de São Paulo até Rio Grande do Sul, a bacia do Uruguai, que é essa mais branquinha, a bacia do Paraná, tá aqui ó, no interior, né, que vai do estado de São Paulo até o Paraná, a bacia do Rio Paraguai, que é essa azulzinha, que é a bacia, por exemplo, do Pantanal, onde está o Pantanal. A gente também vai falar do aproveitamento econômico dos rios, né? Então a gente pode aproveitar os rios através da pesca, a gente pode aproveitar os rios através da navegação, né? A gente pode aproveitar os rios através da geração de energia, as hidrelétricas, por exemplo, que geram energia, estão nos rios. O Brasil tem uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, que é a Itaipu, que fica no estado do Paraná. A gente pode usar também os rios para irrigação, né? Irrigar, ou seja, levar água para as colheitas, e também para abastecimento de água, que é uma estação de tratamento de água. A gente também vai falar da disponibilidade de água no mundo. Então, 70% do planeta Terra é de água. Mas desses 70%, 97% dessa água está nos oceanos, ou seja, é água salgada, que não serve para a gente usar. E apenas 3% é de água doce, que estão no continente, é água doce, que a gente vai usar. Dentro desses 3%, um décimo, né, 11% dessa água está no Brasil. O Brasil é uma grande reserva de água doce no mundo todo. Aqui a gente vai falar dos usos da água no Brasil. Para que a gente usa água, né? Então, 100%, a gente tem um consumo aí total de 1.190 metros cúbicos por segundo, é muita água. A maior parte dela vai para a irrigação das lavouras, então a maior parte é usada, né, no setor primário, no setor agrícola, no setor pecuário. 11,1% para abastecimento animal, pecuária, e 2,4% abastecimento rural. Se a gente somar tudo isso aqui, 67 com 11 com 2,4, mais de 70% vai para agropecuária, vai para a área rural do país, tudo bem? 0,3% termoelétricas, termoelétricas são usinas de geração de energia, 8,7% abastecimento urbano, então cidade, por exemplo, que a gente usa em casa, é só 8,7% de toda a água usada no Brasil. Ou 0,8% para a mineração e 9,5% para as indústrias. As indústrias usam mais água do que a gente, por exemplo. Né? Por isso que eu sempre falo, é importante economizar água? É importante. Vocês, inclusive, têm um trabalho sobre isso, né, para fazer. Mas é um pouco irônico a gente falar para fechar a torneira, sendo que quem gasta mais água no Brasil é o setor rural e é o setor da indústria. Né? O setor rural e a indústria gastam mais água do que o nosso abastecimento urbano. Não quer dizer que a gente não precisa não economizar água, mas quer dizer que a gente precisa se atentar e olhar melhor para onde está o resto da água, onde está sendo consumida o resto da água no Brasil. E sim, eles vão desperdiçar muito mais água do que a gente. E aqui, para fechá-lo, a gente vai falar do tratamento de água. Né? Então, como que é tratar essa água? Primeiro, a gente vai captar essa água do rio ou de um reservatório. Essa água vai ser tratada com cloro, com produtos químicos que não fazem mal, né, em pequena quantidade para a gente. Aí essa água vai ser distribuída, né, até o esgoto, vai chegar na nossa casa, no nosso apartamento, né, na cidade ou no meio rural. E aí o esgoto vai ser captado e vai ser tratado, uma estação de tratamento de esgoto. Quando o esgoto é tratado da cidade, ele vai ser né, jogado de volta para o rio. Então, é um ciclo também. A gente pega lá na nascente, trata a água, distribui para a cidade, trata o esgoto e aí joga para o rio de novo essa água tratada que vem do esgoto. Tudo bem, pessoal? É isso. Espero que tenham gostado. Anotem as dúvidas para a gente tirar elas na quarta-feira. A gente tem a nossa aula online, então a gente tira as dúvidas na quarta. Façam atividade no Classroom e a gente se vê quarta-feira. É isso, valeu e tchau, tchau.